Boa noite, telespectadores. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo em mais uma semana aqui conversando com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vem nos falar mais um pouquinho, esclarecer a palavra de Deus que está na Bíblia, para que o nosso entendimento possa nos aproximar de Deus, não é, pastor Sérgio? Uma boa noite. Boa noite a todos. Estamos de volta com muita alegria aqui e vamos ver hoje se Deus nos ajuda aqui, nos inspirar para falar aquilo que realmente vai de encontro às necessidades de todos aí. Então, pastor, hoje a gente tem uma pergunta aqui que eu creio que realmente é bem direcionada, não é, para o senhor, porque a resposta requer, ao meu ver, uma pessoa com maturidade espiritual para poder discernir, não é, as muitas coisas que se ouve. E a pergunta é a seguinte: a palavra de Deus diz: amai os vossos inimigos. E outros dizem, para você poder amar os outros, você tem que amar em primeiro lugar a si mesmo, né, para depois poder amar os outros. E quando se diz, amar o meu inimigo, né, por outro lado está dizendo, então eu tenho que amar a mim mesma, porque eu mesma sou minha inimiga. Não é? Então, né, o que o senhor diria sobre essas colocações? Olha, isso está revelado nas palavras do nosso Senhor Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Né? Agora, pela minha experiência, sim, eu jamais vi e acho quase impossível uma pessoa amar o semelhante sem antes restaurar a sua afetividade com Deus, a sua dependência emocional mental com Deus. Não acredito que isso seja execuível no campo prático humano da relação humana. Uma pessoa amar o semelhante, seja até familiar, às vezes, aquele amor é um amor natural, né? Às vezes a gente vê que até esse amor natural é falível. Agora, uma pessoa que restaura a sua relação afetiva com Deus e depende dele, eu acho que é perfeitamente, pode realmente acontecer esse afeto primário ao próximo e depois para ele como pessoa, porque uma pessoa que tem uma provisão interna afetiva com Deus, ele não necessita de atenção, de amor externo. Ele já tem preenchido no seu íntimo todas as necessidades afetivas pela capacidade divina que se libera dentro dele para supri-lo, entende? Então, eu até digo mais, uma pessoa que sente a plenitude do enchimento do Espírito Santo, ele não está precisando de atenção externa, muito raro. Agora, ele tem uma necessidade de ajudar os outros, e isso configura o amor pelo próximo, achar o melhor padrão de vida natural para que ele sinta a presença e a provisão divina, sabe? De outra maneira, sinceramente, eu não vejo que há possibilidade disso acontecer. Bem, pastor, eu acho assim que no sentido, talvez esse amar a nós mesmos, né, também requer, né, como o senhor disse, essa aproximação de Deus, mas às vezes a gente perdoar a nós mesmos, né, eu acho que nos amar, né, a nós mesmos é também nos perdoar. Fora, claro, a necessidade que a pessoa que está em comunhão com Deus e em paz, ela não tem, né, aquela necessidade de receber, né? E sim, ela quer doar aquele amor que ela já recebe de Deus, né? Mas no sentido de também nos perdoarmos, né? Eu acho que é importante, isso é necessário, não é? Sim, mas isso é uma coisa automática, né? É uma consequência compulsiva, porque no momento que você reata toda a parte afetiva com Deus, você já está se amando também, entende? Mas não priorizando você,
e sim a Deus e seus intentos. Então essa é a diferença que tem. Então nós não podemos assim, porque se eu me coloco na frente de Deus, é idolatria e egolatria. Se eu coloco a mim na frente e a me achar melhor e maior que os outros que são semelhantes, eu também estou em desacordo com aquela parte perfeita que Deus deseja como padrão para cada um de nós. Então, isso deve ser observado. Qual é o primeiro mandamento que tem? O primeiro, em relação à afeição afetiva, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se uma pessoa não tem esse vínculo de realidade com Deus, ela não vai ser uma pessoa que sadia emocionalmente nem mentalmente. Ela vai ter carências, ela vai ter ciúmes, ela vai ter inveja, ela vai ter complexos de inferioridade, complexos de superioridade, autoestima completamente dependente do externo e não de Deus, né? Verdade, e depois diz, né, além de amar a Deus sobre todas as coisas, diz ao teu próximo como a ti mesmo, e não diz a ti em segundo lugar, ao teu próximo em terceiro, né? Porque você se iguala, porque tem um senso de realidade que você não é maior e melhor que ninguém, entende? Então a visão que a gente tem íntima começa a ser alterada completamente com relação aos outros. E eu saio do centro quando começo a receber a provisão, o preenchimento espiritual, porque a minha mente começa a mudar, porque os pensamentos de Deus passam a fazer parte do meu padrão mental. E Deus, quando esteve na terra por meio do Filho Jesus, ele disse: o Senhor não é maior que o servo, nem o servo maior que o Senhor. Então isso aí dá para refletir muito e demora para você pegar a essência, a substância dessas coisas. Não é de uma hora para outra que você faz uma troca de padrão mental, né? Eu acho importante esta pergunta, porque, na verdade, há uma distorção muito grande das coisas conforme seus próprios interesses, filosofias, pessoas que conhecem a Bíblia, mas distorcem a palavra, né, e aí largam coisas assim, né, que são enganosas, não é? Sim, porque assim, a interpretação bíblica depende exclusivamente de uma revelação do Espírito Santo. O homem intelectualmente não tem condições de acessar uma escritura e definir exatamente o que Deus pensa a respeito daquilo e a realidade sobre aquilo. Então, na minha relação com a palavra e com a habitação do Espírito Santo, eu vou recebendo uma realidade espiritual, que não é a mesma filosofia humanista, de maneira alguma. Às vezes tem pontos de divergências muito violentos até, quase todos, né? Agora as pessoas vivem mesmo assim por esses padrões humanos e terrenos. E às vezes dá certo alguma coisa, outras não dá certo. O que importa é que a gente entre nesse caminho certo para depender somente de uma realidade, porque a pior coisa que tem é uma pessoa viver sem realidade espiritual. Não saber quem ela é, para que está na Terra, qual é a função dela, o que Deus quer fazer nela, para onde quer levar ela, o que ela vai ter, se ela é eterna, se ela é findável, né? Verdade. Bem, pastor, nós agradecemos muito e deixa-se aqui, não é, estas palavras, né, para que as pessoas reflitam e busquem, né, mais o entendimento, o conhecimento da palavra de Deus, não é? E como eu sempre digo, né, eu procuro manter meus olhos em Jesus, que foi o maior exemplo, né, o próprio Filho de Deus. Está aí, né, o seu exemplo, as suas palavras a serem seguidas. Então, lhe agradeço muito, né, por estar conosco em mais dessa semana e temos aí mais algumas perguntinhas para a próxima, né? Esperamos revê-lo aqui em breve, então. Muito obrigada.